Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve às 6 horas. Hoje, 21 de abril de 2022, aqui estamos na hora do Ângelus, convidando você que encontra-se enfermo, você que está orando por alguém que você tanto ama, que você quer que fique bem, orando pelo planeta Terra, por todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, que estamos de alma ajoelhadas, pedindo para Maria Santíssima nos ajudar essas pessoas. Então você, meu irmão, minha irmã, espero que já tenha pego a sua garrafa com água, para que deste modo a espiritualidade possa fluidificar. E após a nossa prece, você poder beber, dar para as pessoas que estão doentes, tomar junto com a sua medicação. Faça isso, vai ajudar e muito. Passe no local onde está doendo, na enfermidade. Peça com toda a força, com todo amor que você tem na sua alma. E você algumas vezes pode pensar assim: eu estou doentinho, doentinha, ninguém precisa de mim, eu não ajudo ninguém em nada. Então, preste atenção nessa reflexão que eu trouxe exclusivamente para você. Alguém precisa de você. Você já se sentiu alguma vez como um zero à esquerda, ou seja, sem algum valor? Você pode responder que não, mas outras tantas pessoas já tiveram o seu dia de baixa autoestima. São aqueles dias em que a gente olha ao redor e não consegue ver nada em que possamos ser úteis. No entanto, é por essas razões que há sempre alguém que precisa de você. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas tristes que precisam de alguém que as conforte. Há pessoas tímidas que precisam de alguém que as ajude a vencer a timidez. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém para conversar. Ah, Senhor, também há pessoas com medo que precisam de alguém para que lhe dê a mão. Há pessoas fortes, mas que precisam de alguém que a faça pensar na melhor maneira de usar a sua força. Há também pessoas habilidosas que precisam que alguém as ajude a descobrir a melhor maneira de usar a sua habilidade. Há pessoas apressadas que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros. Há pessoas que se sentem perdidas e precisam de alguém que lhe mostre o caminho a seguir. Há pessoas que se julgam sem importância alguma e precisam de alguém que as ajude a descobrir como são valiosas. E neste caso é você. E você que muitas vezes pensa não ter nenhuma utilidade, pode ser justamente a pessoa que alguém está precisando agora. É claro que você não precisa nem pode ser a solução para todos os problemas, mas faça o melhor ao seu alcance. Se não puder ser uma árvore frondosa, no topo da colina, seja um arbusto. No vale,
mas seja o melhor arbusto do vale. Se não puder ser um arbusto, seja um ramo, mas seja o melhor e mais exuberante ramo a enfeitar a paisagem. E se você não puder ser um ramo, seja um pequeno tapete de relva para dar alegria a algum caminhante. Se deseja ser um lindo ramalhete de flores perfumados e não consegue, seja uma singela flor silvestre, mas seja uma bela flor silvestre. E nesse esforço de ser útil a alguém que precisa de você, irá cada vez mais se tornar forte e mais confiante. E todas as alegrias que espalhar pelo caminho serão as mesmas alegrias que encontrará na própria estrada. Por mais difícil que esteja a situação, nunca deixe de lembrar que alguém precisa de você. E o mais importante, você pode ajudar esse alguém. Meu irmão, minha irmã da doutrina espírita, a Terra é uma grande escola, onde o Criador nos matriculou, para que, assim, aprendamos a ser felizes. A grande maioria das pessoas que habitam esse planeta não é completamente feliz. Somos todos companheiros da estrada chamada evolução. E num momento ou no outro, pode ser que alguém precise de você e você precise de alguém. Assim sendo, como sempre, estamos rodeados de pessoas. E é importante que você fique alerta, pois ao seu lado pode estar alguém que precisa de você neste exato momento. E assim, Maria Santíssima, com nosso coração banhado de alegria, com essa consciência que acabamos de ter, de que somos muito útil nessa jornada evolutiva, mesmo estando doentinho ou doentinha, a nossa situação serve de exemplo para os outros irmãos que estão nessa estrada do planeta Terra a caminho da evolução. Sempre com a certeza de que vós está cuidando de nós, está a nos fortalecer nos momentos de queda espiritual, no momento de queda material, no momento de dor, no momento em o qual choramos pela perda de uma pessoa que se afastou. Sabemos que vós e seus falangeiros estão a nos guiar, a nos cuidar. E o melhor remédio para toda situação a qual estamos a enfrentar chama-se tempo, esperança, fé e prece e confiança. Se usarmos todos esses adjetivos na nossa vida, saberemos seguir. As lágrimas fazem parte do aprendizado, mas também a certeza de que o galardão, a vitória, está para outra vida, não para esta vida. Com essa água fluidificando, está sendo fluidificada pela equipe de médicos desta quinta-feira,
assim ousamos dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, seus filhos, suas filhas estão a apresentar os nomes dos seus entes queridos, encarnados, desencarnados. Hoje estamos orando pelos enfermos, oramos pelos que retornaram para a pátria espiritual, para as pessoas que hoje fazem aniversário, para os nossos irmãos que estão na sintonia e pedem prece para o seu anjo da guarda, Sr. José Henrique Souza, Sr. José Henrique Soares Neto, Samuel Henrique Soares Filho, Rosária de Fátima de Souza. Esses irmãos que estão a escrever os nomes neste momento, a pedir. E assim, Mãe, para todos os nomes, os quais citei, os nomes que estão sendo anotados nesse momento, os nomes que estão sendo pronunciados, daí da sua casa, do seu carro, do seu escritório, onde você quer que esteja. Ousamos dizer a oração da Salve Rainha para cada uma dessas pessoas. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, e a vós suspiramos e gemendo neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E você, que está tão triste nesse momento, sentindo-se que ninguém veio te procurar, ninguém veio te visitar, mas você está recebendo uma visita especial, que é a espiritualidade através dessa prece. Esse momento você está abrindo as portas da sua casa, do local onde você está, para que os espíritos venham a te socorrer. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, neste momento, nos colocamos à Tua presença soberana para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doença do corpo, da mente, da alma. Sim, Senhor Jesus, a doença da alma, só quem passa sabe a dor que sente.
Sabemos que as enfermidades nos favorecem momentos de reflexão e de uma aproximação maior contigo, pelos caminhos do silêncio. Pois quando estamos a falar contigo, é como esse ambiente em silêncio, de paz, onde podemos verbalizar o que nos machuca. E nesse momento, apelamos para a sua misericórdia bendita. Jesus, Jesus, estenda a tua mão luminosa, não só sobre os que estão doentes, sofrendo limitações de dores e incerteza, mas para toda a humanidade. Faz a fé e a confiança brotarem fortes no coração de todos os seus filhos neste momento. Alivia, Senhor Jesus, suas dores e dá-lhes calma e paz na alma, no coração. Cura suas almas, Senhor, para que os corpos também se restabeleçam. Dá-lhes alívio, consolação e acenda a luz da esperança em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, todos possam desenvolver o amor universal, porque esse é o verdadeiro caminho para a felicidade. E assim será encontrado o bem-estar físico, mental e espiritual e o caminho que nos leva a Ti. Que a Tua paz esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, assim se faça. Amém. E com essa certeza da presença de Jesus no ambiente sagrado do seu lar, onde você está, essa água que foi fluidificada, que você permaneça com essa paz de Jesus, com o amor de Maria, na sua caminhada. Nunca se sinta só. Mesmo que você esteja aí preso a um leito, devido a problemas de saúde, a espiritualidade está contigo. Não desanime nunca. As pessoas que vão te visitar, as pessoas que falam sobre a sua doença, você está sendo, podemos assim dizer, uma ponte de esperança. Sempre, até nos momentos piores da sua vida, sempre procure ver um lado bom. Jesus venceu. Se Jesus venceu, você vai vencer. Nós vamos vencer. Ele foi o maior exemplo deixado para nós. E Maria Santíssima também, que sofreu, que chorou em silêncio ao ver tudo o que o Filho passou. E quando fisicamente ele foi embora, ela ficou anos no trabalho da Casa do Caminho para ajudar outras famílias, para fortalecer outras pessoas. Então também você que é mãe, e o seu filho voltou para a pátria espiritual de uma forma inesperada, né? Alguém tirou a vida do seu filho. Não julgue. Emane amor, porque aí seu filho vai ficar bem. Eu sei que a sua dor é grande, mas procure transformar essa dor em amor. Se a gente olhar, quando alguém ceifa uma árvore,
Imagine que ela também deva sofrer, mas com o passar do tempo, aquele local ainda brota flores, brota ramos, brota vida. Pense assim, se apegue a Deus, a Maria Santíssima, a uma obra de caridade em nome do seu filho, da sua filha, dessa pessoa que você tanto ama, para que você siga essa caminhada. Eu te convido a tomar essa água que foi fluidificada para todos nós. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e até a próxima. E salve às 6 horas. Em todas as esferas por onde circulam os trabalhadores, tanto no plano físico, nos planos superiores, nos planos inferiores, o que mantém a estabilidade e a segurança e a certeza do que se faz, e os corações em paz, seguindo as instruções dos comandantes, as caravanas da luz. Em todos os lugares são formados aqueles que manterão os trabalhos e aqueles que darão prosseguimento à formatação desses campos auréolicos que estabelecem a comunicação entre os planos maiores e a superfície terrestre. Quem está à frente de tudo isso é Nossa Senhora, que sempre misericordiosa, utiliza-se de todos os trabalhadores para chegar aos planos mais longínquos, para levar conforto, paz e amor. E o trabalhador que é determinado, que é escalado para fazer esse trabalho, ele nunca acha que é um castigo ele ir às regiões sombrias, mesmo que às vezes ele acha que vai só, que nem sempre os espíritos conseguem enxergar, os espíritos maiores, mais evoluídos, que os acompanham também. Quando a fé, o conhecimento, ele é perpetuado na vida de quem se coloca a fazer o bem, nenhum mal acontece ao trabalhador disciplinado, honrado e correto na trajetória de sua vida. E nunca acha que é sacrifício, nunca acha que é fazer demais, nunca acha cansativo. Ele nunca pede, porque ele sabe que a dedicação e o trabalho dele é mais do que suficiente para que Nossa Senhora, que sempre olha por cada um, vai dando a todos eles, a todos nós, a todos vocês, tudo que é necessário para que a jornada seja segura, pacífica e feliz. Ninguém deve pensar em abandonar uma jornada evolutiva pelas dificuldades que vive. Essas são as amarras que cada um traz de suas vidas vividas. Mas a certeza de que o trabalho honrado, obedecendo a uma disciplina de companheirismo, de amor,
de sinceridade entre os irmãos, fortalece a todos, mesmo aqueles que, aparentemente, acham que estão sozinhos em suas tarefas. Existem vários planos, de várias esferas, de vários níveis hierárquicos, atuando no mesmo propósito. Por isso não há erros dentro dessas dimensões de trabalho, em tudo que é orientado a cada um a fazer. Sabemos das dificuldades que existem na Terra de entender e aceitar, mas isso é apenas a demonstração dos limites de conhecimento que cada um tem. Isso apenas retarda os objetivos que cada um pede. A disciplina é o que dá velocidade às conquistas que cada um coloca como meta nas encarnações presentes e daquelas vindouras que ele quer alcançar. Todas as coisas são plasmadas pelas necessidades. As necessidades do ser, do ambiente onde ele está, de todas as formações trazidas de antepassados e de todos quantos habitam o lugar onde ele está. Muitos, às vezes, limitam-se e colocam limites por falta de conhecimento. Mas para nós, quando das realizações dessas tarefas, nós vemos quantos realmente estão imbuídos de fé e querendo, de fato, fazer brilhar a sua luz. Alguns são apenas curiosos, não levam muito a sério o que acontece. Mas isso será valorizado daqui a uns 10.000 anos, quando aqueles que, sabendo o que é, o que fazem, estarão 100.000 anos adiante. Dentro dessa diferença de visão, de conhecimento e interpretação, fazer aos outros o que quer que faça para ti, palavras firmadas pelo Cristo, faz com que cada um vá se realizando naturalmente. Não existe dificuldade quando há humildade. Não existe bloqueios quando se há coragem. Não existe diferenças quando se há amor entre todos que comungam do mesmo ideal. O que acontece aqui, no astral dessa cidade, uma grande redoma que gira, de vários círculos que giram comumente, formando um grande vórtice, plasmando os raios dentro das vibrações que Nossa Senhora implanta na Terra, para que esses raios venham, rompam as barreiras do medo, da insegurança, e comecem a cravar no solo as raízes da formatação de uma casa, criada e mantida por Nossa Senhora, em todos os planos, em todas as esferas de atuação, desde as escolas evolutivas até os pontos aonde só existem prisões para manter os enfermos seguros, para que eles mesmos em espíritos não maltratem-se de tal forma que possam, com a ação do amor e do tempo, irem se reabilitando de século em século, mas um tempo necessário para que cada um possa pensar. O campo astral favorece, por toda uma conjunção espiritual já trabalhada aqui, de muitas casas e muitos anos dedicados
a causa da caridade. Nossa Senhora esteve aqui presente, no meio de vocês, olhando por cada um, mas não apenas olhando com os olhos, com o olhar de cura, o olhar de purificação, o olhar de alegria, o olhar de caridade, para com todos, encarnados e desencarnados, que estiveram e que ainda estão presentes. E esta casa aqui começa a ganhar forma, primeiro no coração de vocês, nos objetivos pessoais de vocês. E quem segue a orientação do Cristo, busque o reino de Deus, e a justiça que vem do alto, que todas as coisas materiais serão colocadas em suas mãos para poder cumprir na missão. Este é o papel de vocês. Livres vocês são para aceitar ou não aceitar. Livres vocês estarão para continuarem no caminho de vocês, dentro dessa vertente de amor, exemplificando o que receberam, como receberam. Esta é a missão dos missionários que estão aqui. Muitas graças. Deus bendiga. Graças. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra Pimentel. Oi, Simone, boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite de 21 de abril de 2022, no Mulheres na Espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Sandrinha? Hoje nós vamos falar sobre incorporação, um assunto, né, que intriga as pessoas querem saber o que vem a ser. É, como eu estava falando aqui agora, né? Incorporação espiritual, porque senão vão pensar que é uma empresa, né, Sandra? É. Então vamos explicar aí para as pessoas, vocês que sempre estão conosco, gratidão, né, por vocês nesse feriado estar aqui. Hoje, como a Sandra já disse anteriormente, neste momento, nós também estamos nos assistindo em casa, hein, Sandrinha? Verdade. Porque feriado, trabalhamos hoje aqui durante o dia, teve o atendimento pela manhã, um atendimento estendido com os nossos irmãos espirituais, médicos, né? Onde muitas pessoas foram socorridas, tanto encarnados quanto desencarnados. E aqui estamos. Gente, um prazer enorme, né, falar com vocês. E se vocês quiserem anotar, né, marcar alguma coisa para no próximo programa, na próxima semana, nós poderemos responder, se ficar alguma dúvida. Isso aqui é um bate-papo, né, Simone? A gente também está aprendendo. Com certeza. Gente, ela ia falar no próximo seriado, viu? Acho que ela anda assistindo o seriado. Não é não, Sandrinha? É isso aí, Você gente. está assistindo, né, Sandrinha? Não, imagina. Imagina. Então, a incorporação espiritual, né? Nós estamos nos baseando em Edgar Armond. O trabalho dele, onde ele ajuda bastante com esse assunto de espiritualidade. E a gente vai começar da seguinte forma. Ele nos traz assim: esta forma de mediunidade se caracteriza pela transmissão oral ou escrita da comunicação do espírito e pode ser parcial ou total. Há uma corrente de investigações de psiquiatras que não considera a incorporação como uma faculdade real, porque, segundo eles, os médiuns que incorporam não revelam assumir uma força psíquica.
especial e definida, que se manifesta por si mesma, produzindo fenômenos. E trata-se, desse modo, segundo esses especialistas, de um estado passivo que denota unicamente capacidade sonambúlica por parte do médium. Mas a parte espiritual considera, sim, né, Sandra, que é um tipo de mediunidade onde muitas pessoas a possuem. Alguns pode até ser você que vai se encaixar no que nós vamos dizer agora, né? A primeira razão, eles dizem que pode ser médium. Para ser médium, não é necessário possuir uma força psíquica especial e definida, né? Então, assim, essa parte, Sandra, faz lembrar as curandeiras antigamente, né? Que antigamente as pessoas não estudavam mediunidade como nós estamos fazendo hoje em dia. As pessoas desenvolviam sua mediunidade, abriam seus terreiros, suas casas. Antigamente era chamado de terreiro, né? Terreiro, casas espíritas, e ajudavam o próximo. E tinha mediunidade assim fabulosa, havia médiuns fabulosos. Vocês devem conhecer pessoas assim, né? Sim, e a gente, né? O momento que estava nascendo aí o conhecimento, né? Estava sendo expandindo o conhecimento da espiritualidade. Então a gente atribuía isso, né? À própria pessoa, né? A pessoa que curava, a pessoa que fazia. E é claro, né, a gente via aquelas vozinhas, aqueles vozinhos que com toda a humildade fazia aquele trabalho, dava uma mensagem, mas hoje nós temos consciência. Verdade. Que era sim um trabalho espiritual, que ali haviam, né, espíritos que estavam junto, né, àquela pessoa para ajudar, para levar cura, né, principalmente as crianças, né, muitas mães levavam seus filhos. É verdade. As benzedeiras ajudavam muito com aqueles galinhos, né? Porque elas faziam umas rezas que a gente percebia só a movimentação dos lábios, né? Mas não ouvíamos nada, porque minha avó levava a gente em benzedeira e a criança não sossega, né? Elas ficavam segurando assim na cabeça porque não sossega aquela coisa toda, e elas continuavam ali. E passava uns dias, a gente estava bem. As crianças estavam bem. As pessoas usavam muito nas criancinhas, nos bebês, né, Sandra? As figuinhas, lembra? Lembro. Hoje em dia as pessoas... Caiu em desuso isso, né? Acaba, né, passando, né? As pessoas vão deixando essas tradições, esses trabalhos para lá, né? Vão deixando de lado. E aí, o que você tem a dizer, Sandra? Bom, gente, aqui... a gente vê que muitos médiums, eles fazem esse trabalho... o que a gente deixa claro, gente, é que desde que a pessoa faça o seu trabalho com amor, desde que ela se proponha a realizar o trabalho, né, de que uma autoridade, né, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, nós temos o irmão Adolfo Schutz, que é o mentor espiritual do Templo Maria Santíssima, e é ele que autoriza os médiums, né, a exercerem os seus papéis, né, o seu trabalho, o trabalho de incorporação. E a gente vê que alguns médiums, eles realizam o seu trabalho conscientemente, né, eles têm noção do que eles estão fazendo, e existem outros médiums que eles já trabalham de uma maneira inconsciente. Então é importante a gente dizer, né, Simone, que nenhum dos dois está errado, né? Ambos estão certos, desde que façam o seu trabalho com amor, desde que façam com responsabilidade, né? Como é o caso aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima. Cada um realiza o seu trabalho à sua maneira, né? Deus usa a todos nós. Então eu vou falar aqui, Simone, um pouquinho, né? Sandra, só me bateu uma dúvida. Diga. Por exemplo, um palestrante, um pastor, ele tá numa forma de incorporação consciente ou inconsciente? Olha, na maioria dos casos, né, para a espiritualidade não existe um limite, mas na maioria dos casos, consciente.
ele recebe ali as orientações, os espíritos estão ali do lado, né, intuindo. E a gente sabe, né, Simone, que esse trabalho ele é feito através do perispírito, né, daquele que está falando. O nosso trabalho aqui está sendo uma incorporação consciente, porque nós estamos ouvindo. Sim, né? Não, só para eu entender se nós estamos a intuição, né? Nós estamos recebendo essa intuição, os espíritos, né? Eles estão transmitindo através do pensamento a mensagem, aquilo que a gente precisa passar para as pessoas, né? Ficou claro? Ficou, Sandrinha. Então vamos lá, gente, olha. E dando continuidade aqui, os médiuns podem ser conscientes, semiconscientes ou inconscientes. Então, o que seriam os médiuns que trabalham de forma consciente? É a mesma mediunidade erroneamente denominada intuitiva. O espírito comunicante aproxima-se do médium, não mantém contato perispiritual, mas telepaticamente transmite as ideias que deseja enunciar. O médium telepaticamente recebe a mensagem, né, e as transmite do seu jeito, né? Cada médium tem o seu jeito próprio. Tem médiums, né, gente, que nasceram no Nordeste, tem outros que nasceram no Rio de Janeiro, em Minas, né? Cada um do seu jeitão ali de falar, de transmitir a mensagem, vão passar aquilo que a espiritualidade deseja, né, que o recado seja dado. Após a transmissão da ideia original, o espírito pode Após a transmissão da ideia original, o espírito não pode influir na retransmissão, porque não pode agir sobre o médium senão pelo pensamento. Esta é a mediunidade dos tribunos, dos pregadores, dos catedráticos e, na forma escrita, dos escritores e poetas. A mediunidade, enfim, daqueles que manifestam inspiração momentânea. Ou seja, né, o médium, ele percebe a presença do espírito, ele se conecta com esse espírito, né, ele sabe qual é a mensagem que ele precisa passar. E aqui, Simone, ele vem falando que não são somente médiuns, né, de cura, os médiuns, como acontece aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima. A gente vê aqui, né, pregadores, catedráticos, escritores, poetas, todos esses que trazem, né, gente, lições para todos nós, são médiuns, né? Todos aqueles que trazem um pensamento, né, que deseja que a humanidade avance, que a humanidade reflita, né, sobre determinadas mensagens, são médiuns que estão mediando, né, as informações para a gente. O triste é quando é chamado de mistificação, né? Sim. Que é o que você vai falar, né? Sim. É muito comum taxarem de mistificação uma comunicação qualquer, porque o médium empregou palavras suas. Temos que constantemente usar, às vezes, de forma sistemática e invariável. Mas já dissemos que as palavras, o modo de condená-las e de coordená-las, o estilo, devem ser seus mesmos, sem nada que estranhar neste caso, porque qualquer um de nós também se acostuma a falar de um certo modo. Ou seja, né, gente, por exemplo, né, eu vou escrever uma mensagem, eu preciso passar uma mensagem para Simone. Só que na minha casa, um exemplo, tá? Eu não tenho um computador. Mas eu tenho uma máquina de datilografia, aquelas máquinas antigas. Moderna? Você está, né, Sandrinha, trabalhada na modernidade. Pois é, estou trabalhada na modernidade. Eu vou usar, né, uma máquina de datilografia, mas a mensagem é a mesma. Então, aqui, né, os espíritos, eles se aproveitam do nosso... de como nós somos, né? A gente ali está sendo como se fosse um equipamento que a espiritualidade está usando com todo respeito naquele momento. Então, a espiritualidade transmite a mensagem
E cada médium, ele passa, né? Por isso que é importante, Simone, a gente estudar, a gente aprender, a gente compreender. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente consegue ser usado pela espiritualidade. Quantas vezes, né, os espíritos eles desejam passar alguma mensagem, mas o médium ele não tem condições de entender o que está sendo dito. Então, os espíritos, que são tão inteligentes, eles acabam tendo ali um limite, né? Eles são limitados. Então, por isso que quando, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, todos nós somos incentivados a ler, e não somente leituras espíritas, espiritualistas, mas todo tipo de conteúdo, né? Com certeza. Porque, né, Sandra, quando a gente leva como exemplo, estamos lendo uma literatura, um livro. Aí vem uma palavra que nós não conhecemos naquele momento no dicionário, a gente tem que procurar, porque senão não conseguimos, eu, por exemplo, não consigo obter o resultado, assim. Entender aquele parágrafo. Então, imagine você recebendo aquela informação telepaticamente, fala uma palavra que você não conhece. Aí a gente vai ficar ali, como é que é? Tipo assim, fica travando, né? Então, eu creio que seja mais ou menos isso, não é verdade? Não, é exatamente isso. Por isso que é importante, né, a gente buscar informações, a gente buscar novas culturas, né? A gente vê tantos espíritos que se manifestam, espíritos que vêm de outros países e que tentam, né, se comunicar aqui conosco, trazer mensagens. Então a gente precisa. Aí que entra também aquela que a gente até comentou aqui, né? Aquilo que a espiritualidade nos diz, prece em aramaico, em latim, tocando no nosso lar. Quando eu trabalhava na central, as pessoas falavam assim, mas aonde que eu vou encontrar? Hoje nós temos o Google, né? Uhum. Que é só jogar lá prece em aramaico, prece em latim, enfim, em todas as nacionalidades, e a gente consegue, né? Porque, como eles disseram, existem espíritos, principalmente os nossos cobradores. Eles estão ainda naquele estágio, né? Eles ainda pararam naquela época e naquele linguajar, naquela roupa, naquela vestimenta, e não conseguem, se nós oramos um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou que seja, por exemplo, na língua portuguesa, eles não conseguem entender. Eles só vão entender se for ainda naquela época, né? Eu já até citei, assim, se alguém quiser ler aquele livro Escada de Jacó. É muito bom. Fala sobre soldados que eles estão na parte espiritual e ainda acham que estão encarnados, ainda querem guerrear, ainda como se estivesse aqui no planeta Terra encarnado, né? Então, aí você começa a entender muita coisa, como você acabou de citar, com as leituras, com os documentários, com os estudos, enfim, né? E aí, você que está aí na sua casa nesse momento, concorda conosco que devemos estudar? De onde você fala? Conta aí para nós que nós vamos estar assistindo, nós vamos estar... vai acompanhar. Vai acompanhar, né, hein? Oi, Simone, o Gilberto, o dirigente aqui da nossa casa, ele sempre fala, né, que seria bom o dia em que nós viermos para um atendimento espiritual, não para passar pelo atendimento, né, não para sermos curados, porque a espiritualidade vem, principalmente a nossa casa, né, há muitos anos, falando sobre saúde, sobre uma boa alimentação, mas a gente ainda, né, gente, está se esforçando muito, né, para que a gente consiga melhorar aí a nossa saúde, para que a gente viva bem. O Gilberto sempre fala, né, que é importante a gente não ficar doente. Isso muitas vezes depende, né, das nossas condutas. Mas se um dia nós viéssemos só para ouvir, né, as lições dos espíritos, do irmão Bezerra de Menezes, do cigano espiritual Dom Carlos Samires, se eles não tivessem que parar, né, para cuidar da nossa saúde, porque a gente muitas vezes acaba pecando aí nos nossos excessos, a gente poderia estar um pouquinho mais lá na frente, né, gente, ou muito lá na frente, se a gente viesse aqui para escutar o que esses espíritos têm.
Olha, Sandrinha, você falando na minha tela mental vem bem as parábolas de Jesus, quando Jesus ia aos montes, né? E as pessoas iam atrás de Jesus. A espiritualidade explica bem. Tem uma palestra de Dr. Bezerra que ele explica bem, né? Que as pessoas muitos não iam atrás de Jesus por conta do que ele estava pregando, os ensinamentos, mas pelo alimento. E por isso que ele saciava a fome de todos. Aí aqueles que já materialmente já sentiam-se saciados, pegavam o rumo da roça, né? E seguiam a sua trajetória. E alguns ficavam para ouvir a palavra. E se a gente analisar, nos atendimentos aqui é a mesma coisa. O dia do Dr. Bezerra. Muita gente só vem para receber e vai embora. Né? E agora já está aumentando a quantidade de pessoas que ficam para as 18 horas, Sandra, para a Ave Maria. Número, principalmente dos voluntários, né, que são os primeiros a chegar e acabam, né, saindo por último, né, aqueles que já conseguiram se disciplinar para estarem aqui no sábado. E é tão bom. Com certeza. A gente fica cansado, isso faz parte, né? Mas, chegando em casa, um banho, aí a gente come alguma coisa, deita, sabe? A gente dorme tão gostoso. No outro dia, acorda bem, né? Renova, né? Assim, é gratificante. Você que está aí nos assistindo, tiver caravana. Esse final de semana tem caravana onde? Brasília. Então, vocês que estão aí de Brasília, a Sandra vai estar com vocês aí. Vocês vão entender o que nós estamos falando quando chegar a caravana aí. Ou já até entendem, né? A maioria, né? Muitos entendem, né? Acho que essa deve ser a terceira ou quarta caravana lá em Brasília. Então, o pessoal de lá, né? Muitos já estão acostumados. Mas é sempre um prazer, né, gente? É sempre uma festa espiritual e por isso nós esperamos todos, né? Não só de Brasília, mas de toda a região ali do Centro-Oeste, para que participem, para que recebam o pão, né, que alimenta a nossa alma. Em primeiro lugar, Jesus é o pão que alimenta as nossas almas, alimentar-se da fé. Mas não só Brasília. Aqui em São Paulo também teremos o atendimento, manhã e tarde. Em Ribeirão Preto, né? Caxias também teremos o atendimento. Colônia Esperança também, né? Então, assim, as caravanas do Templo Espiritual Maria Santíssima está em vários locais tentando levar o conforto espiritual, como diz a Sandra, levar a palavra de Jesus para cada um de vocês. E que a gente espera também que vocês compartilhem essas informações, não de forma, né, Sandra, de ficar assim para as pessoas, olha, lá tem um Templo Espiritual Maria Santíssima, vai, frequenta, não faça isso, né, Sandra, porque faça tudo de uma maneira tão leve, que vai ser agradável, as pessoas aos poucos vão se entrosando. O importante é a gente, tipo assim, joga a sementinha, pronto. E aí deixa. E a gente, na nossa casa, a gente faz as preces pela essa pessoa e as coisas vão acontecendo na vida dela. Também, gente, temos que ter em mente o seguinte, Sandra. Nem todo mundo está destinado, nesta encarnação, a frequentar o Templo Espiritual Maria Santíssima. Tal como nem todo mundo está, nessa encarnação, predestinada a frequentar uma igreja evangélica. Não é verdade? É verdade. Então, cada um está no seu momento, né? Está no seu momento. Você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer, né? Então, a gente tem que respeitar. Porque as outras religiões, elas somam. E elas Jesus, nos ajudam. Ele coloca seus missionários, né, gente, em todos os lugares, né? A gente vê tantos trabalhos lindos, né? De você olhar e você bater palma, realmente, né? Nos presídios, né? A gente vê ali até pastores, né? Pessoas que vão aos presídios, vão orar, né, com as pessoas. A gente vê tanto trabalho em casas de recuperação. A gente vê, né, o trabalho, a gente lembra aqui, né, da irmã Dulce, né, que ia nas ruas conversando com as pessoas. Ela que escolheu
sair do convento, não estar do lado de dentro do convento, né, mas estar do lado de fora, junto àqueles realmente que tinham suas dores, que viviam nas ruas, e ela ia recuperando, né, aquelas almas, até que um dia ela encontrou, né, apoio, reforço para ela fazer o seu trabalho. E a gente vê tantos missionários, né? Os missionários, eles não estão somente dentro, né, das igrejas, nos centros religiosos. Os missionários, Jesus, os médiuns, Jesus coloca em todos os pontos aonde Jesus achar necessário que tenha um médium, ali ele estará. Eu estava até falando na palestra da segunda-feira para umas pessoas, né, os presentes. Quem de nós já não aconteceu de um momento de tanta dor? Alguém doente, brigou com o esposo, com o namorado, marido, quem quer que seja, no trabalho, aí você ficou tão down, aí está numa condução, está em algum lugar, está no seu carro, você chorou, e ali você se sentiu assim, muito para baixo. Aí daqui a pouco uma pessoa, se você está no posto de gasolina, o frentista te fala uma palavra que te dá um ânimo naquele momento, ou se você está na condução, alguém pega do seu lado, fala alguma coisa. Isso já deve ter acontecido com alguém. Com certeza. Isso significa a presença de Deus. Ele respondendo ao seu questionamento, te amparando, colocando um ser para te ajudar naquele momento. Aí você fala assim, nossa, nunca mais eu vi aquela pessoa, não é? Já aconteceu contigo? Nossa, porque comigo já várias vezes. Você sabe que eu sempre conto aqui, gente, a história depois de um pedreiro. Depois sou eu que venho com meus causos. Não, é a história de um pedreiro. Causos. Que eu tive, né, o seu Francisco. Ele sumiu, não fiquei com o telefone dele. E a gente, né, eu e o Gilson, a gente estava com uma obra, mais de 10 anos isso, e não dava certo, não ia para frente, os pedreiros que a gente colocava, né, não davam certo, não faziam as coisas que a gente queria, e ainda faziam as coisas erradas dentro de casa, né? E vocês com muito dinheiro na época, com certeza. Nossa, né? E a gente, né, ali fazendo, né, tirando de leite onde não de pedra. tem leite de pedra para conseguir fazer a nossa casinha. E aí, um dia eu desisti, eu falei, Jesus, está nas tuas mãos. Se o Senhor achar que deve, né, mandar uma pessoa boa, o Senhor vai mandar. E aí, um domingo, à tarde, dia do Senhor, o Gilson estava viajando, bateu palma, e eu saí lá do lado de fora, né? Aí era ele, o seu Francisco. E aí ele falou para mim, ele falou, olha, vocês... E até o jeito dele falar, Simone, ele tinha uma dificuldade de falar. E parecia que ele tinha uma bola na garganta. E ele falou para mim, falou, vocês estão precisando de um pedreiro? Aí eu falei, sim. Ele falou, eu estou vendo que vocês estão... E eu estou precisando de trabalho. Eu falei, então o senhor me deixa o telefone aqui, eu vou pedir para o meu marido entrar em contato. E o Gilson realmente entrou em contato com ele na segunda-feira. Esse homem, ele não era um pedreiro. Ele era meu pai, sabe? Ele chegava, organizava, era totalmente econômico naquilo que ele fazia. Quando eu chegava do serviço, estava tudo limpinho, tudo organizadinho, parecia que não tinha ninguém trabalhando. E ele entrava em casa, ele ficava do lado de fora. Ele não parecia que tinha gente na minha casa. Olha, eu não me recordo de barulho, né, do martelo, de tão abençoado que aquele homem era. E ele conseguiu, né, terminar minha casa. Que pena que eu acabei tendo... A gente teve outros planos, né, até por conta aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, a gente acabou mudando. E eu acabei perdendo contato com ele, nunca mais vi sinal desse homem, né, no bairro. Eu sempre vou a esse bairro, a esse local. Nunca mais vi, mas eu sou muito grata. Eu espero um dia encontrar, né, o seu Francisco para agradecê-lo, né? Talvez se ele estiver me ouvindo aqui, né, a gente nunca sabe, né? Verdade. Que ele sinta no seu coração todo o nosso agradecimento, porque ele foi um médium de Deus naquele momento e ajudou muito a gente. E aí, sim, você conta. Voltando um pouquinho sobre a mediunidade consciente, né? Ramatiz nos diz o seguinte:
Nos casos de mediunidade consciente, quando coincidem ideias, índoles, pensamentos e conhecimentos entre os guias e os médiuns, estes, ao dar as comunicações, é isso mesmo, né, Sandra? Não estou perdendo as comunicações. Se tornam imediatamente mais animados, eloquentes e entusiasmados, porque se encontram em terreno conhecido. Mas, ao contrário, também cai o entusiasmo, ou seja, as pessoas ficam desmotivadas, formando-se hiatos e lacunas, e surgem assim as dificuldades, até de falar quando o espírito trata de assunto desconhecido ou complicado, que foi aquilo que nós falamos, né? O estudar se faz muito necessário. A doutrina espírita, ela é uma doutrina a qual a gente tem que viver estudando. Você tem que estudar sobre tudo, como a Sandra falou. Tem uma parte, né, que Emmanuel falou para Chico, que Chico tinha que começar, foi para Chico ou foi para Divaldo? Agora fiquei na dúvida se foi Joana de Ângeles. Vocês aí vão anotar aí, de casa nós estamos assistindo. Que deveria já começar por um dicionário. Primeiro já era começar com um dicionário para poder ser médium e entender as mensagens. Ou foi um desses dois mentores aí que falaram? E a gente vê a linguagem, né, de Joana de Ângeles, André Luiz. Acho que foi Divaldo, né, Divaldo. A gente vê esses espíritos, eles têm assim, uma colocação, né, em suas palavras muito requintadas, né? A gente vê que são espíritos realmente que têm classe, né? Com verdade. E agora ele fala uma coisa bem interessante. Os guias não se preocupam em eliminar o animismo dos seus médiuns. O que importa para eles, para os guias, é que os médiuns progridam espiritualmente a ponto de que eles possam subscrever o resultado dos seus trabalhos quando perfeitos. Ou seja, realmente tem gente que fala, nossa, aquela pessoa recebe entidade, nossa, olha o jeito dele, né? E o trabalho, quanto mais simples, eu já pude perceber, quanto mais simples a pessoa for, mais ela tem uma conexão muito forte com a espiritualidade. Não sei se você já observou isso, né? Tem médiuns que você fala assim, nossa, ele não tem nenhum tipo de cultura, mas quando ele está ali incorporado, ele traz tanta mensagem, né? Tanto conforto espiritual. E é isso, mais ou menos, que a espiritualidade quer nos mostrar, né? E ele fala também, os médiuns devem caminhar com seus próprios pés e progredir sempre. E os guias estão sempre a lhe oferecer oportunidades de produzir coisas próprias, mostrar o que valem. Por isso, os médiuns devem se esforçar constantemente em melhorar seu padrão de conhecimento, sua cultura doutrinária e suas qualidades morais, para que, assim, produzam aí o endosso dos guias. Então, é assim, melhor atitudes, aí boa vibração, e com isso traz espíritos mais elevados para se aproximar. E você, Sandra, o que você diz mais ainda? Eu acho também, eu sempre falo, né, para as pessoas que a gente entende que o trabalho do médium, né, o médium de incorporação, é aquele que está ali trabalhando diretamente com o espírito, atendendo, passando as informações, mas a gente vale lembrar que dentro de um trabalho espiritual, todas as pessoas que compõem um trabalho espiritual, elas são fundamentais, né? Desde a recepção, né? Nós temos aqui na nossa casa, né, Simone, os gentis, que são aqueles que levam a pessoa até a sala de atendimento, aqueles que, quando a pessoa está retornando, acompanham as pessoas, principalmente aqueles mais idosos, né, os anciãos, as anciãs.
Então, é importante que toda a equipe esteja muito sintonizada e que também procure buscar estes conhecimentos, que a gente não coloque a responsabilidade de um trabalho espiritual somente ali no médium, né? Que a gente chama, né, genericamente, né, do médium que está incorporado. Não, que todos nós, quando a gente faz parte, você que é voluntário, você que vai trabalhar, vai ajudar, né? Trabalhar não. Você que vai ajudar agora na caravana de Brasília, talvez, né, a sua função ali, o seu posto, será entregar água, né, um copinho de água fluidificada para a pessoa. Pense no amor de Maria Santíssima, que está colocando ali, né, o remédio para aquelas pessoas, né? Ofereça o seu sorriso, porque eu me lembro, Simone, quando eu vim para o templo, uma das primeiras vezes, e quando eu olhava nos olhos, né, de cada voluntário, quando eu via, eu, graças a Deus, fui muito bem recebida por todas as pessoas. Me lembro da Maria, você lembra da Maria que ficava na água? Ela, não me lembro o sobrenome dela, da Maria, mas eu tenho muito carinho, acredito que por causa da pandemia, né, a família pediu para que ela acompanhasse somente pelas lives. Mas ela me acolheu tão bem e ela me ofereceu, eu estou falando com vocês, eu estou me lembrando, né? Água fluidificada. Então, a gente vê que todos são médiuns, né? Todos nós somos médiuns e, principalmente num trabalho como esse, toda a equipe está ali, né, atuando com a sua mediunidade, com o seu trabalho e, claro, né, com a autorização do irmão Adolfo Schutz, os médiuns que estão mais diretamente com os espíritos, né, os médiuns de incorporação, a responsabilidade é muito maior. Mas eles só conseguem, né, realizar o trabalho se a gente der esse suporte. Aí ele entra você entrou numa questão que ele fala aqui. Às vezes, os guias, muito de propósito, deixam lacunas e vazios no curso de uma comunicação para que os médios completem a tarefa, continuando na explanação do assunto ou do tema com seus próprios recursos, demonstrando sua capacidade de compreensão e exposição, sem deturpar as ideias fundamentais dos guias. Lindo, né? Vai de encontro com o que você está falando, né? Assim, constantemente encorajados e postos à prova, os médiuns acabam por esposar pessoalmente em público tudo quanto assimilam dos seus respectivos guias, identificando-se desse modo com eles. Desta forma, aos poucos, os mentores vão aumentando o crédito de confiança que depositam nos intérpretes e lhe oferecendo campo de trabalho cada vez mais amplo e importante. Isto é o que faz o progresso do médium individual. Então, veja bem, a espiritualidade sempre nos testando, ajudando, dando oportunidade. Então, você que é um médium e aí se sente um pouco assim perdido, inseguro, né? Ou você que achando que o espírito te abandonou, né? Eles não nos abandonam, não. Você que... As pessoas costumam falar que eu ando acompanhando a Nunes, né? A Renata Nunes na projeção astral, quando dá, eu sou auxiliar dela. Aí eu vejo que as pessoas falam assim, eu não consegui fazer a projeção, não consegui adentrar o local. Então, tudo tem que ter calma, dar oportunidade. Sandra. Bom, continuando aqui o estudo, unicamente a hora de trabalho está sempre presente para ser utilizada e as responsabilidades das tarefas obrigam o médium a estar sempre em comunhão com o messianismo do Cristo, exemplificando o sacrifício e renúncia. Somente assim haverá bons resultados e os guias poderão endossar os trabalhos dos medianeiros. Aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, por exemplo, né, nós temos a Colônia Esperança, no qual todos os médiuns são convidados, né, a irem ajudá-la nas tarefas. Nós tivemos até recentemente, né, um grande mutirão convidando as pessoas para irem limpar
né, dia gente? 30 tem outro, né? Dia 30 ou dia 1º? Né? Dia 1º, né? Domingo nós teremos mais um. Então, o trabalho do médium não é só lá dentro, né, na sala de atendimento, não é ali quietinho, né, quando tudo está favorável, né? O trabalho vai muito além. Aqui na nossa casa, a gente sempre participa, né, de trabalhos realmente de limpeza, né, Simone? Onde a gente coloca a mão na massa, a gente lava os banheiros, né? Já lavamos muitas vezes os banheiros aqui da nossa casa, né? Hoje, graças a Deus. Episódio. Então eu também lembrei. Também a gente tem um episódio aqui, mas, né? Deixa quieto. Deixa pra lá, Abafa gente. o caso. Abafa o caso. Mas hoje, graças a Deus, a casa cresceu, né? A gente tem uma pessoa, né, que cuida da limpeza aqui na nossa casa. O templo é muito grande. Por isso, a gente conta com a ajuda dos voluntários, né, para que a gente consiga realizar aí outras tarefas. Mas nós já lavamos muita parede também, né, Simone? Aqui as paredes. Lembra? Cadeiras. O Zé da Estrada fazia aquele multirão do primeiro domingo de fevereiro, que era janeiro, lavagem. Não era janeiro. Lavagem da escada do Bonfim. É janeiro ou fevereiro? Eu acho que é fevereiro. Que aí a gente vinha para lavar as cadeiras, limpar o templo. Teve uma vez que a equipe foi enorme. Estava Carla Patrícia, a Áurea, e uma outra senhora que eu não lembro o nome, e eu. Nós estávamos uma equipe enorme, 4 pessoas. E aí, o que aconteceu? Aquele bendito banheiro deu problema. A Vera também, a Verinha. Toxec, né? Isso, também estava junto. Aí o banheiro, gente, teve uma chuva, o banheiro, a fossa subiu. Foi uma confusão, nós chegamos aqui. A gente perdeu o sapato, nossa, né? Eu já perdi o meu sapato. Perdemos o negócio desse banheiro. E, não, o dia desse banheiro, esse banheiro, ele era abençoado, era na Rua dos Italianos. Aí teve um dia que eu trabalhei de manhã com o Juan, que eu auxiliava o Juan. Aí eu queria conversar com o Juan, assim, mas não era eu com essa mania minha, né, de querer fazer as coisas tudo certinho. Aquele dia, dancei. Falei assim, não vou falar em consulta, em atendimento, passar, lelê. Tá bom. Vim à tarde. Peguei minha senha para passar a noite. Aí, deu um temporal, não foi, Sandra? Aí fomos puxar por isso que a gente mudou de prédio, né? Porque lá chovia muito dentro do prédio. Era terrível, gente. Fomos puxar água. E quanto mais a gente puxava, mais água vinha, os consumidos por meio, o banheiro entupiu. Foi um regaço. E aconteceu o que vocês estão imaginando. Tudo. Aí, depois, a gente vai lá passar com a espiritualidade. Pensei assim, se eu tivesse ido para casa, eu teria ficado livre dessa, né? Mas quando você tem que passar por umas coisas, gente, você passa, né? Mas já foram corpo, né? Nós aquele dia, né? É que eu não ia passar com a entidade. Eu realmente... Não sei nem por que você ficou... Eu nem sei por que eu estava naquele dia. Porque nós estamos envolvidas espiritualmente. Não sei nem por que eu estava passando por ali. Gente, isso é mediunidade. Isso é trabalhar numa casa espírita. Você não escolheu o que fazer, sabe? Eu, assim, não é me gabando, mas eu realmente eu nunca escolhi nada para fazer dentro aqui da casa. Sempre, tudo que me dão para fazer, eu procuro fazer com muito amor, com muito carinho, porque eu sou uma pessoa difícil, tenho bastante... Eu quero lavar um banheiro, né, gente? Não é mais do que justo, diante né? do que eles fazem, né? Ô, Simone, e a gente lembra, né, o Gilberto tem falado muito a respeito disso, né? Fica na explicação. E o Gilberto fala, pensou, né, ao seu conhecimento, para as pessoas que estão chegando, né? Tudo aquilo, a gente ouve as lives diariamente, né? É a história do tesouro, né? Jesus, ele dá um tesouro, né, para cada um de nós, e a gente precisa realmente multiplicar. Isso e é um trabalho que requer tanta paciência, né? Um amor ao próximo. A gente vê que as pessoas muitas vezes preferem estar lá junto com a entidade, né? Senão acham que ninguém está vendo, ninguém está trabalhando, né? A gente não está percebendo, ninguém está vendo. Não, gente, tudo que se faz, ele falou que a pessoa que mais se doou naquele dia foi a pessoa que estava lavando os banheiros, né? Você lembra disso? Uhum. Né? Um atendimento com o irmão Bezerra de Menezes. Acabou o atendimento aqui na nossa casa e ele foi agradecer a cada trabalhador
E ele deu esse exemplo, né? Ele falou, olha, não importa, né, qual é o seu posto, a diferença está naquilo em como você se propõe a realizar a sua tarefa, em realizar o seu trabalho. Quanto mais amor, né, você coloca, mais aquilo faz bem, principalmente para a gente. É verdade. Você tocou um assunto bem ficar na explicação. Uma aqui na casa, porque a explicação foi para lá. Está ajudando o próximo. Tem gente que a gente chama, olha, precisa ter mais, se conter mais, não ficar gritando, né? Aí as pessoas já ficam chateadas contigo, porque você fala assim, olha, vamos agir assim, né? Melhor para todo mundo, né? Aqui é uma casa espírita, é uma casa de Deus. Quem chega aqui, chega querendo um conforto. Já chegou, como eu já falei para vocês, vezes que eu estava precisando tanto ouvir o meu interior, ouvir a espiritualidade, que eu tive que ir para uma outro tipo de religião para ficar sentada no local e poder ouvir. Porque aqui eu não conseguia. Então, assim, isso que a gente tem que... As pessoas que vêm de fora, tem vezes que as pessoas só querem ficar sentadinhas ali. Eu sei o que é isso. Tem vezes que você quer ficar sentado, quieto. Não quer nada, só isso. Não é? Que aí você precisa daquele carinho, tempo. né? Daquele cuidado, tempo. Você né? não quer ninguém para ficar, você está precisando. Não, você quer ficar você e ali introspectivo. Sandra já está quase dando o nosso horário. Vamos falar, vou falar rapidamente sobre a forma consciente e você fala da inconsciente, a gente fala rapidamente, porque eu quero, Sandra, que você fala sobre a transfiguração de Jesus, então, essa parte bem legal. Da semiconsciente. A gente fala rapidinho. Tá. Nessa modalidade de consciente, havendo entre o médium e o espírito comunicante, equilíbrio vibratório. O espírito comunicante entra em contato com o perispírito do médium e, por intermédio deste, atua, então, sobre o corpo físico, ficando os órgãos vocais do médium sob controle do espírito comunicante. E isto sucede sem que, como tem na modalidade anterior, né, que é a consciente, afastando do corpo o espírito do médium, ou perca ele a consciência própria, né? O conhecimento do que se passa em torno. Esse é o semiconsciente. O médium fica, vamos dizer, em semitranse, semi-adormecido, impossibilitado de furtar-se a ele, salvo se reagir. Obtido esse estado, o espírito comunicante, apesar de não ter domínio completo sobre o médium, pode, todavia, transmitir mais livre e desembaraçadamente suas ideias, que ficam, é claro, dependendo da maior ou menor perfeição do instrumento usado, que é a educação mediúnica, e maior ou menor fidelidade de interpretação, que seria a capacidade intelectual do médium. Nesta forma de manifestação, são ainda possíveis, se bem que muito em menor escala, a interferência subconsciente que respeita as repetições de palavras, frases, gestos, mas com estilo, mas quanto ao estilo, esse já passa a ser, em determinada escala, do espírito comunicante, e já como mesmo já também dizemos, serve para identificação pessoal. Há médiuns que repetem inúmeras vezes as mesmas palavras, frases e fazem os mesmos gestos em todas as comunicações. E, entretanto, não há ali tanto da parte do médium como do espírito comunicante, que passa a ser taxado de mistificação. Esta só ocorre, em regra geral, quando o médium finge ou simula o que não existe ou quando altera
as circunstâncias, regras que também, em todos os casos, se aplica ao espírito comunicante. Essa foi a forma de comunicação semiconsciente. Falando sobre a forma de comunicação inconsciente agora. Esta última modalidade deve ser desdobrada em transe sonambúlico e transe letárgico. E o que a caracteriza é o fato de o espírito do médium exteriorizar-se do corpo físico temporariamente, passando então este, mais ou menos inteiramente, à disposição e controle do espírito comunicante. Como facilmente se compreende, somente neste caso é que se dá realmente incorporação. E é esta forma que maiores garantias oferece de fidelidade e segurança na comunicação, porque o espírito transmite suas ideias e pensamentos diretamente, usando de suas próprias palavras, sem necessidade de intermédio intelectual, que quase sempre altera e deturpa as ideias transmitidas telepaticamente. O transe é sonambúlico. Quando o espírito comunicante fala e tem liberdade ambulatória, podendo tomar objetos, levantar-se, sentar-se, locomover-se de um lugar para o outro. O transe letárgico, quando, ao contrário, o espírito fala, mas o corpo do médium permanece imóvel, com ou sem rigidez. No transe sonambúlico, povoado por processos hipnóticos, o espírito do médium nem sempre abandona o corpo físico, que fica, por outro lado, inteiramente sujeito à vontade do operador, ao passo que, no transe da incorporação, sempre há exteriorização mediúnica, justamente para que o espírito comunicante ocupe o corpo do médium. No sonambulismo, provocado pelo hipnotismo, o espírito do próprio médium é quem fala, ao passo que no transe da incorporação, quem fala é o espírito comunicante. Nesta forma de mediunidade inconsciente, o médium está muito mais à vontade para enfrentar o rigor da crítica ou da observação, porque em nada intervindo e de nada sendo sabedor no momento, a manifestação é integral do espírito comunicante e, conforme a maior ou menor perfeição e extensão da faculdade, pode ainda o espírito comunicante assumir o aspecto físico, o mesmo tom de voz, as mesmas maneiras e revelar outros detalhes da personalidade que encarnou em vidas anteriores, sob a qual, no momento, ele se manifesta. Bem legal, né? Bem interessante, né? Bem mesmo, a gente vê muitos casos assim. E a incorporação parciais, né, Sandra? Uhum. E ele está no domínio da mediunidade, mostrado por André Luiz, e esse fenômeno se desenrola ao lado de lá, no caso da doutrinação de espíritos sofredores, da incorporação inconsciente a título de psicofania. Ele mostra nesse livro, né, casos de médiuns que se desligam do veículo corporal e permanecem conscientes, até mesmo ajudando no trabalho dos espíritos, o que prova tratar-se de um médium de excepcional educação mediúnica. Que é aquilo, né, que a espiritualidade sempre fala para nós, né, Sandra? Você vai entrar em transmentação. Só falando rapidinho, que nós, quando a gente termina os trabalhos espirituais na matéria, eles sempre falam, os trabalhos vão continuar à noite. Então, você que vai para a caravana, vai ajudar em alguma função aí, ou seja, todas as pessoas, todos nós, em desdobro, à noite, continuamos nesse trabalho com a espiritualidade. E o que é transmutação, Sandra? É na página 7. Peraí que eu saio da página. A transmentação trata-se de uma incorporação mental, que é, sem a menor dúvida,
uma forma típica de incorporação parcial. Com o seu nome, o índice... Não, desculpa. Com o seu nome, o indica essa modalidade, é o processo mediante o qual o espírito comunicante se assenhoreia da mente do médium, colocando-o em estado de inconsciência ou semiconsciência, e assim exerce domínio, mais ou menos completo, sobre os campos físicos e psíquicos individuais. O que caracteriza e distingue esta modalidade em relação às demais já conhecidas é a seguinte: individual do médium pela do espírito comunicante, que fica assim, com inteiro domínio físico do médium, pelo comando dos centros cerebrais e anímicos. Não há transição telepática, como ocorre nas formas conscientes e semiconscientes. Não há incorporação física com exteriorização do espírito do médium, como ocorre na forma inconsciente. Não é indispensável a presença do espírito comunicante, que às vezes atua à distância. O médium não perde sua capacidade ambulatória, nem há inibição de qualquer natureza para o lado do seu corpo físico. O médium não é submetido a sono sonambúlico e nenhuma interferência anímica se pode dar. Opera-se uma substituição, ou melhor, uma sobreposição da mente, como bem se compreende, pois esta forma de mediunidade exige em si médiuns especiais, dotados de sensibilidade apurada, de perfeito equilíbrio psíquico. Pode-se dizer que esta é uma mediunidade de exceção. Os exemplos aqui que ele dá são os artistas, pintores, né, músicos, poetas, que produzem muitas de suas obras por meio ou com auxílio dessa modalidade de incorporação. Né? Aí a gente vê pessoas que compõem uns poemas, umas letras de músicas que a gente fala assim, gente, quanta inspiração. Ou faz uma pintura. Ah, Sandrinha, falar nisso, aí esqueci, a Brasil. Ah, esqueci se eu sou o primeiro nome dela, Sandra, daqui a pouco me vem. Ela vai providenciar para nós um quadro lindo para usarmos aqui no programa Mulheres da Espiritualidade. Você encontrou com ela lá na... Ai, caramba, aí onde você estava fazendo um passeio no domingo, na Brasileirinha. Ah, tá a Nilceia? Isso, a Nilceia. Que linda, que bom. Ela vai fazer para nós, ela olha. É maravilhosa. Tá vendo? A Nilceia, aliás, eu recomendo, né, gente, quem conhecer a Nilceia aí, ela faz, nossa, Nilceia bolsas Brasil. Lindas, maravilhosas. Aí ela tá sempre homenageando, né, a cultura afro, né? É lindo, o material dela é sensacional. Fala para nós sobre a transfiguração, Sandrinha. Eu achei que é a sua cara. A minha cara? É. Gente, é o meio dela me manipular, tá? Já entendi tudo. Seria incapaz de uma coisa dessa, Sandrinha. Não seria. E vocês sabem que eu seria incapaz. Né, Não Ricardo seria. Basso? Você deve estar se acabando aí conosco, né? Ai, Ricardo, olha. A Melissa, José Bital, quem mais, Claudinha, Sandrinha? A dona a Fran Jovelina, Oliveira, né? seu Gersino. Ah, ele tá só de olho, ele deve Tem estar de todo olho. o pessoal. Ana Gleice, né? A Ana Gleice cuidando do... E a Ana Ana Carioca também cuidando Ana dos Carioca, likes. graças a Deus, ela fica ali cobrando os likes pra gente. A gente realmente tocamos nesse assunto, deem likes para ajudar a casa. O programa está no final, né, gente? Vai dando like aí, vai ajudando a casa, que é o Templo Espiritual Maria Santíssima. E tantas pessoas, né, gente? Todos vocês aí maravilhosos que participam. A gente não esqueceu de vocês, não. Vamos deixar a transfiguração para próximo programa? Acho que a gente já falou bastante coisa. Tem muito assunto aqui para estudar. Porque transfiguração fala-se sobre Jesus, né? E o programa anterior nós começamos com Jesus, mas eu acho que... É bem abrangente essa parte, né? Da gente falar sobre transfiguração, falar um pouco sobre Jesus, que é aquele o qual nós seguimos, né? Que temos como exemplo na nossa vida, no nosso dia a dia, né?
que tá difícil ficar, é aquilo, né? Quanto mais linda a rosa, mais espinhos tem. E para a gente continuar nessa trajetória da espiritualidade com Jesus, sempre tem quem queira nos tirar, né? Vai dizer que não, que existe sim. Como disse uma mulher falou um dia, eu estava no lugar, ela fez assim para mim: você não é do mundo, você é de Jesus. Eu falei assim: então tá bom, irmã. Eu entendi o que ela quis dizer, né? O lado religioso, cuidar disso, né? Então a gente sempre tem aqueles momentos de cair em tentação, aí a gente ora. A gente tem os nossos desertos, né? Muitas vezes a gente atravessa os desertos da vida e a gente... todos nós somos sujeitos, né, gente? A todo tipo de tentação realmente. Por isso Jesus deixou na prece do Pai Nosso a frase, né? Não nos deixes cair em tentação. E são tantas as tentações, né? Quando as pessoas envolvem a gente em problemas, quando a gente acaba entrando, né, num comentário, né, quando a gente às vezes vê pessoas ali praticando a maledicência, a gente também escorrega, né, na casca da banana, a gente acaba participando de certos comentários que não faz bem nem para quem, né, estamos falando e nem para a gente principalmente. Então que a gente procure ir sublimando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Com certeza. Você tem mais algo a dizer? Não, Simone, só aguardando mesmo a sua prece. Olha, gente, olha lá. Você viu, né? A gente Ricardo, aqui é assim. Você viu, gente, aqui é assim. Ela com essa carinha assim de anjinho. Ela é terrível, a Dini. Eu a chamo de Dini. Quando ela aumenta o rabo de cavalo, aí eu falo que ela é a Dini. Hoje ele está baixinho. Está baixinho, Então tá bom, gente. Foi um momento de descontração. Agradecemos a Deus, a espiritualidade, por estar com vocês, por vocês estar com essa casa, o Templo Espiritual Maria Santíssima, uma casa que procura ajudar a todos, né? Sem exceção. Você que é a primeira vez que está em contato conosco, nós estamos aqui em São Paulo, na Rua Jaraguá, 371. Nós temos atendimento com ciganos espirituais, com médicos espirituais, protetores espirituais. Venha, você vai ser bem acolhido, você vai ser bem recebido pela espiritualidade. Procure nas redes sociais palestras sobre as entidades do Templo Espiritual Maria Santíssima, que você vai acabar se sentindo acolhido, vai encontrar uma resposta por aquilo que está tanto te martirizando a alma, o coração, não é, Sandra? Sim. Porque nós chegamos aqui por um momento de dor, né? E aqui estamos. E nessa encarnação pretendo continuar. E para as próximas também. E aí, Sandrinha? Gente, eu agradeço a cada um de vocês, né? Perdoem. Aí, às vezes, nós também, como eu falei no início do programa, nós também estamos aprendendo, nós também estamos buscando informações, a gente está procurando ficar sempre, né, antenado com o que a espiritualidade vem falando a todos nós. O Gilberto tem se esforçado muito, né, para falar a todos nós a respeito da mediunidade. A Renata, ela tem feito o trabalho, como a Simone acabou de comentar, né, da projeção astral, que acontece todo sábado às 19 horas, com início às 19 horas, mas antes das 18 já entra na programação, faz a prece da Ave Maria junto conosco, né, prepara aí o seu local, a sua casa, para que você consiga, nesse momento, estar livre para receber, né? E como a gente falou aqui, né, a mediunidade, ela não se resume ao trabalho espiritual dentro, né, de uma sala, numa sessão mediúnica. A mediunidade é feita, né, de todos esses momentos, né, onde a gente ouve uma palestra, onde a gente participa de uma projeção astral, onde a gente participa de um mutirão de limpeza, onde a gente participa da entrega, né, das cestas básicas para as famílias carentes. Então, a mediunidade, acima de tudo, é servir ao nosso semelhante e
E quem são os nossos semelhantes, né? Todas as pessoas que a gente encontra, a gente vai ao encontro dessas pessoas, mas principalmente aqueles, né, mais próximos, a nossa família, aqueles que convivem conosco, dentro do nosso trabalho. Então, que a gente faça como Jesus, né? Que a gente busque mais servir do que ser servido. É verdade. Máxima de São Francisco de Assis, né? E vocês, então, convido vocês todos que coloquem a sua água aí. A minha já está quase acabando, porque a minha água aqui, coloca a sua água aí para ser fluidificada. Se puder fechar os seus olhos, elevar para que desse modo você possa elevar seu pensamento a Deus, a Maria Santíssima, à espiritualidade. E assim, a espiritualidade, através de Emmanuel, do livro Coragem, nos trouxe essa seguinte prece. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, expiramos o apoio de teu amor para lhe confiarmos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te pedimos, Senhor, mais uma vez que nos livre das dores, mas te suplicamos que nos livre no coração das penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venha nos ajudar no momento de amargura, abrandando nosso coração e fazendo com que possamos assimilar as lições do nosso dia a dia. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir convosco à luz da tua vigilância e de tua bênção. Que assim seja e assim se faça. Amém. E deste modo, agradecemos a presença dos nossos mentores espirituais. Agradecemos a presença de vocês que inscrevem-se no canal do Templo Espiritual Maria Santíssima. Vocês que ajudam essa casa, vocês que estão sempre conosco, da manhã, à tarde, à noite, acompanhando o programa do seu Gilberto, né, Sandra? Agora. Sim. Então, é uma maneira que vocês têm de ajudar a casa. E vocês podem ter certeza que o que você tanto pede, se ainda não foi resolvido, falta pouco. A espiritualidade está trabalhando para que isso aconteça. Não duvide nunca da presença dos irmãos espirituais atuando na sua vida. Ou se você é de outra religião, não duvide nunca da presença de Deus, de Jesus, na sua vida. Seja qual for o seu problema, a espiritualidade, Deus, Maria Santíssima, seu mentor, está para te ajudar, juntamente com seu anjo da guarda. Da minha parte, tenha um bom descanso. Salve Jesus. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Faço minhas as palavras da Simone, que a gente confie sempre, né, em Jesus, em Maria Santíssima, porque
a espiritualidade, né, cuida de cada um de nós. Maria Santíssima, ela acompanha a todos os nossos passos, os nossos pensamentos. Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham, né, uma semana, um final de semana aí maravilhoso, sempre na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Até a próxima.